Vamos agora falar de saúde mais um pouquinho. O último boletim de Covid-19, divulgado pela Prefeitura de Blumenau no dia 29 de novembro, revelou um total de 138.657 casos confirmados de coronavírus. São 1.197 a mais do que o registrado na terça-feira do dia 22. Com esse aumento no número de casos, desde o início de novembro, praticamente, mais casos, muitas medidas voltaram a ser reforçadas. Uma delas é o uso de máscara. Hoje recebemos a médica infectologista, a doutora Sabrina Sabino. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, obrigada. Doutora Sabrina, para a gente falar um pouco de como estão os números e também quais são as principais recomendações. Hoje, o que a gente pode falar dentro da área da infectologia do cenário de Covid-19 aqui no nosso estado e país? Eu acho que a primeira coisa é explicar e reforçar que hoje nós temos vacina, né? Nós temos vacina disponível para a população, então o nosso cenário mudou muito do que nós conversamos aqui há 1 ano, 2 anos atrás. Hoje a gente tem um cenário onde as pessoas estão gripadas com uma síndrome que a gente chama de uma infecção de via aérea superior, ou seja, a gente tem dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, nariz escorrendo, coriza. Diferente daquele cenário onde nós tínhamos uma pneumonia viral. Então, hoje a gente pode falar que o Covid, ele está sendo realmente uma síndrome gripal. Nós temos poucos e raros casos de pacientes internados, por quê? Porque nós temos hoje, esse é o cenário de que nos diferencia de pouco tempo atrás, onde nós temos uma grande parcela da população vacinada. A gente tem hoje, então, um cenário de uma doença que se assemelha muito a uma gripe, né? Os sintomas, inclusive, nos confundem muito. E lá, no passado, no início da pandemia, uma preocupação por causa da região do pulmão, né? Que era muito mais atingido. Agora, essa preocupação não é tão forte, então? Essa preocupação, ela existe porque nós temos grupos de risco. Então, o que a gente conversa é que sempre, toda e qualquer síndrome gripal, síndrome viral, ele é muito mais grave em determinadas populações. Idosos, pacientes que têm alguma comorbidade, obesidade, hipertensão, pacientes com problemas pulmonares e gestantes. Então, essa população, independentemente do Covid ou não, ela é um fator de risco, porque, só lembrar antigamente, quando a gente tinha uma gripe, pelo quadro de influenza mesmo, a gente tinha essa possibilidade de ser mais grave nesses grupos de risco. Então, por isso que hoje, o nosso alerta principal é, tudo bem, nós sabemos que o Covid se comporta hoje como um quadro gripal, um quadro viral mais leve, mas nós ainda temos que se preocupar com essa parcela da população. Importantíssimo. Essa questão da retomada do uso de máscara, especialmente em unidades de saúde, como que você vê como infectologista esse novo momento que a gente vive agora desde o início de novembro? Eu acho que é o correto, porque nós estamos expostos o tempo inteiro. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dia a dia, assim como as pessoas que estão visitando os pacientes, os próprios pacientes, estão sendo expostos. Então, dentro da área de saúde, dentro do ambiente hospitalar, eu acho que não é o ambiente para você andar sem máscara mesmo. Então, quando foi retirado, foi por pouco tempo que isso realmente ficou, mas eu acho que dentro das unidades de saúde é importante o uso da máscara para não se propagar cada vez mais, porque onde que esse paciente vai procurar atendimento? É dentro do ambiente hospitalar. Então, ao invés de a gente deixar com que a propagação do vírus permaneça, a gente tem que barrar isso de alguma forma, né? E hoje, como que está o tratamento dos casos de Covid-19 aqui no município? Então, o tratamento, existe medicação disponível, no entanto, pelo Ministério da Saúde, existe uma nova medicação que é o Paxlovid, que é uma medicação que tem um custo muito alto e é somente para determinadas pessoas que são Covid de moderado a leve, que não precisam de oxigênio. No entanto, a gente tem que ter um determinado cuidado para a solicitação dessa medicação, né? Para os demais pacientes, ou seja, para a grande parcela da população, o tratamento é sim sintomático, né? Assim como um quadro gripal, onde a gente deixa a medicação caso você tenha febre e a observação clínica. Mas, mais uma vez, aquele paciente que é mais grave, que tem mais comorbidades, deve sempre procurar o atendimento médico para ser examinado por um médico, né? Doutora, reparou no atendimento de consultório uma mudança de comportamento? Pacientes hoje que, de repente, estão positivos para a Covid-19 e que voltaram ao trabalho com o uso de máscara, de certa forma, mudamos o comportamento? O que você repara? Olha, eu reparo que as pessoas estão bem cansadas, isso de fato, né?
portanto, ouvir-se falar no Covid, de tanto que a gente perdeu dentro do Covid, mas a mudança de comportamento que uma parcela da população entende a importância de que, se eu estou gripada, eu não vou expor o resto das pessoas. E elas não se importam da utilização da máscara. O que eu falo é que cada um, se fizesse a sua parte, se eu estou gripada e utilizar a minha máscara, não vai se propagar o vírus. Mas eu acho que é uma conscientização muito individual de cada um. E tem outra parcela da população que sabe que está com Covid, que sabe que está com quadro viral e mesmo assim mantém como se nada tivesse acontecido. Na dúvida, tem os sintomas que parecem de uma gripe, não sei se é Covid-19 ou não. O teste hoje está mais acessível, dá para tirar dúvida, para não expor colegas de trabalho e também familiares, de repente até pessoas de grupo de risco, né? A orientação é, estou gripado, o que eu vou fazer? Eu vou me isolar. O que é o isolamento, que eu acho que ficou tão viralizado? É ficar em casa de fato, tentar trabalhar quem puder de casa, quem não puder avisar a empresa e fazer o teste, né? Hoje nós temos ele disponível, tem disponível o teste da influenza para alguns casos, tem o teste disponível para Covid e hoje o isolamento diminuiu o tempo, porque parece ser realmente um quadro de uma síndrome gripal, então são 7 dias a partir do início dos sintomas. O que diferencia é nos pacientes de alto risco, que são imunossuprimidos, então esses têm que ficar um tempo maior em isolamento, né? Por conta do seu próprio sistema imunológico. E com relação à vacinação? A vacinação da Covid-19 a cada período avança, né? Com mais doses. Qual é a orientação hoje mais válida para quem está nos acompanhando? De repente tomou uma dose só, segunda e não continuou as outras? A vacinação é importantíssima porque a vacina hoje foi o que nos salvou. Né? Hoje nós temos esse cenário falando aqui de uma síndrome gripal e não de uma síndrome respiratória aguda grave graças à vacina. Então a recomendação é olhar a sua carteirinha e ver se você não tem as suas doses de reforço. Muito provavelmente o Ministério da Saúde já está encaminhando para colocar, talvez, no calendário anual a vacina da Covid, porque há uma dificuldade das pessoas entenderem quantas doses de reforço tem que fazer. O importante é que você tem que ter no mínimo 2 doses de reforço, depende do seu esquema primário vacinal. Né? E as crianças, acho que também é importante a gente falar que as crianças também podem e devem se vacinar. Importante até porque a gente está encerrando agora o ano, um novo ano letivo vem por aí e de novo essa preocupação também com o contato, todo mundo junto de novo, né? Doutora Sabrina, muito obrigada pelos esclarecimentos, sempre bom ter essa atualização, principalmente num assunto que ainda desperta muita dúvida na gente. Muito obrigada.